Olá, boa tarde. Recentemente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, defendeu a legalização da maconha como o único caminho para o fim do tráfico de drogas. A questão é polêmica e muito complexa, por isso o Sem Censura de hoje vai tentar discutir o assunto com os seguintes convidados. Nós estamos com a Ana Pellegrino, que é pesquisadora do Instituto Igarapé, que realiza pesquisas sobre drogas na América Latina. Ela considera positiva a Suprema Corte Brasileira discutir esse tema. Orlando Zacconi é delegado da Polícia Civil e é doutor em Ciências Políticas e ele defende a legalização da droga porque a guerra contra o tráfico só serve para legitimar a violência. Virgínia Ferreira é psicanalista, professora da Faculdade de Medicina de Petrópolis e ela realizou uma pesquisa com dependentes de crack no Rio e em São Paulo. A Flávia Oliveira é jornalista, é colunista do Globo, comentarista da Globo News, já participou de debates e campanhas que denunciam os crimes causados pelo tráfico. O Daniel Lozoya é defensor público do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria do Rio e ele defende a descriminalização do uso das drogas para a redução da violência. A nossa debatedora de hoje é a jornalista Cátia Navarro. Prazer, Cátia, em tê-la aqui. Prazer, obrigada, Vera. E o nosso produtor de web, o Bruno Barros, vai nos contar qual é a pergunta de hoje, o que a gente deve fazer para participar do programa Sem Censura. Boa tarde, Vera. Para participar do programa Sem Censura de hoje é muito fácil, basta você acessar as nossas redes sociais no Twitter, no Facebook e no Instagram, usar a hashtag Sem Censura. A nossa pergunta do dia hoje é por que você é a favor ou contra a legalização das drogas? Manda para a gente a sua pergunta, a sua opinião e a gente vai debater aqui com os nossos convidados. Eu estou achando que a nossa mesa está toda ela a favor da descriminalização. Espero que tenha algumas vozes discordantes, né, Virgínia? Eu. Mas vamos lá. Daniel, você é defensor público, explica para mim. Todo mundo participa da mesa, tá? Não vai ter muita ordem, não. Qual é a posição da Defensoria Pública? Qual é a sua posição pessoal em relação a esse problema? Bom, Vera, boa tarde. Oi. A posição da Defensoria e minha também é no sentido de que nós precisamos debater esse assunto, né? Nós precisamos repensar essa atual política de drogas, o que ela tem causado e, se não é o caso, de nós revisarmos nossa posição. Esse assunto está pautado no Supremo Tribunal Federal, 3 ministros já votaram pela inconstitucionalidade da criminalização do uso. O processo estava com um pedido de vista do ministro Teori, e agora o novo ministro vai herdar esse também processo e ele deve retornar à pauta do Supremo. A gente entende que a descriminalização é o primeiro passo, né, uma primeira etapa para a gente rever essa atual política que fracassou em tudo que ela se propôs a fazer. Reduzir o consumo, reduzir a violência, a criminalidade. Na verdade, os efeitos foram inversos. E isso vai voltar à pauta. E a gente pensa que deve-se trocar esse paradigma de proibicionista por um paradigma de redução de danos, de informação e de conviver com essas substâncias, que na verdade... Tirar da segurança pública e jogar para a saúde pública. Sim. Porque o problema vai continuar existindo. Sim, essa exatamente. Ideia. Eu até Cátia. queria aproveitar e te perguntar uma coisa. A gente percebe de uns tempos para cá bastante, eu acho que a mesa até vai dizer isso, os presídios hoje nossos, a maior lotação de pessoas presas, presos jovens, inclusive mulheres e homens, são pessoas que estão presas por causa de tráfico de drogas. A pergunta que eu faço a você é, vocês no judiciário, você como defensor público, você também sente que cresceram o número de processos exatamente em cima desse tema? A gente está com uma grande quantidade de pessoas presas hoje no Brasil por conta exatamente do tráfico de drogas, é isso? Sim, por parte da população feminina, sim. Chega a 2/3 das mulheres que hoje estão encarceradas são em relação à legislação de drogas. Dos homens ainda não é a maioria, mas houve um crescimento também muito forte, né? Das mulheres, desde o ano 2000 até hoje, houve um aumento da população carcerária de 567% da população feminina encarcerada. E isso está ligado à política de drogas. Então, na verdade, a atual política de drogas está ligada também às grandes violações de direitos humanos no Brasil hoje, tanto no superencarceramento como na questão da violência, né?
da Do violência extermínio, que né? é gerada pelo combate a forma de guerra, né, que o Estado tenta praticar, que é essa violência, principalmente nesses territórios marginalizados, nas favelas de Caveirão. Tudo isso está ligado à política de drogas. Eu queria perguntar para a Ana Paula do Igarapé, não é isso? O Igarapé, eu estava lendo hoje de manhã que até agora não foi regulamentado qual é a quantidade mínima máxima para um usuário ser qualificado como traficante, etc. Ou seja, tem um defeito. Exato. Tem uma. Tem Como é uma que. falta aí na nossa lei, né? Eu acho que só para Que tá rolando há quantos anos? Há 10 anos que a gente tem essa lei Brincadeira, atual né? de política de drogas, né? Só para retomar alguns pontos, acho que primeiro para esclarecer o que a gente está falando quando a gente fala de descriminalização, né? A gente vinha falando mais cedo que tem vários temas. É legalização, regulação, descriminalização, despenalização. Tá. O que é o quê? Descriminalização do consumo, que é o que está em pauta no STF, nada mais é do que retirar da esfera da justiça criminal o consumo de drogas. Hoje em dia, por mais que o consumidor não vá preso no Brasil, ele ainda pode ser, enfim, parado pela polícia, ele ainda gera um processo, aquele policial tem que levar aquele cara para a delegacia para registrar. Então, toda papelada, depois vai para um GCRIM, né? E há uma subjetividade, né? Há uma subjetividade do que nem a é gente Então, a usuário, gente do que é o aqui- traficante. E- Dependendo do exatamente. seu Aí nível de chega- renda e da cor da sua pele, você pode ser classificado não como Com usuário, certeza, sim se como não está nem traficante. estabelecido o que é. Agora, quer dizer, Exato. nós Esse ponto é estamos muito discutindo importante. hoje, então, só isso, ou seja, a descriminalização do usuário? Não, o STF está discutindo só isso. Tá, mas a gente nós está falando pode mais falar geral. o que a gente quiser. Ok, Pode falar tá o que bom, quiser. então. precisamos Mas- discutir muito mais. Né? Isso, tá bom. Isso mesmo, Zacone. Tá. Mas só para chegar nesse ponto sobre esses dividir as critérios coisas, aí de diferenciação, que a gente chama de distinção, a Flávia toca num ponto super importante. Hoje, esse critério, a gente tem lá elencado na nossa lei uma série de verbos que caracterizam o que é tráfico e uma série de diferentes critérios que você pode classificar como o que é o porte para consumo pessoal, que a gente chama, né? Eles são tanto quanto a conduta do sujeito, o território onde essa pessoa está, o histórico pessoal dela. Aí fala-se em matéria, na substância em si, que é se a substância é lícita ou ilícita. Acredite você, tem gente que é presa por tráfico sem substância nenhuma. E também a quantidade, só que você não tem nenhum parâmetro, que é uma política muito usada por outros países, aí, tanto da nossa região quanto de outras partes do mundo, para fazer essa distinção. Então, você vê um policial, é um tema tabuzão, a gente não faz... eu, assim, não faço ideia de quanto um usuário comum de maconha usa por dia. Se eu não trabalhasse com esse tema, eu não faria ideia. Eu tive que buscar isso, a gente no Igarapé fez um estudo, eu tive que buscar, entrevistar tanto médicos, pessoas que trabalham na área de saúde, usuários, etc., para buscar essa informação. Mas o policial na ponta tem que fazer essa classificação e já chegar na delegacia e junto com o delegado no seu testemunho, a maioria dos casos, por exemplo, de tráfico de drogas, a única testemunha é o policial, fazer seu testemunho onde ele já caracteriza aquela situação. Se ela Mas é o tráfico, já policial que condena. chega na delegacia e caracteriza, eles, olha, ela estava com tanto, ele estava com tanto. Sim. O tanto não é Essa importante. questão, pois é, essa questão é muito importante porque ela carrega uma subjetividade Só- que leva à reprodução de estereótipos e aí os presos são sempre os mesmos. E isso não é difícil resolver. A gente tem, por exemplo, a lei seca que tem uma objetividade, é 0 de álcool. Então, 0 de álcool é 0 de álcool. Né? Soprou, deu alguma coisa diferente de 0, você consumiu álcool e, portanto, não estaria apto a dirigir. Não é isso? O Brasil é capaz de criar arcabouços, sarrafos, né? Níveis de quantidade de porte de drogas para determinar o que é um traficante e o que é um usuário. Quando você não dá essa objetividade na legislação, você abre espaço exatamente Para para maior juízos de valor. subjetividade. E daí você acaba com casos com pessoas com 5 gramas de determinada substância sendo levadas como traficantes. Ou nenhuma, como você falou também. Ou nenhuma. Porque a também. subjetividade E está um ó, testemunho. dependendo do lugar, você pode Exato, prender uma pessoa por suspeita. Agora, Ana, só uma coisa antes da Não até só da pode, Vera como passar. prende. Né? Compreende mesmo. Nas periferias, nas favelas, nos bairros mais pobres, os jovens negros. Né? Não é à toa que a população carcerária ela cresceu tanto na direção da juventude negra, né? Tanto a população carcerária quanto a taxa de homicídios. O Brasil prende muito e mata muito. Acho que todos concordamos que a política de guerra às drogas não funcionou. Agora,
o debate tem que ser aprofundado, né? Eu só tinha uma curiosidade antes de passar. Né? A Ana falou aqui que nas suas pesquisas você chegou hoje, você sabe quanto, por exemplo, uma pessoa usa de maconha, por exemplo, por dia. Mas você podia dizer aqui pra gente? Isso é muito subjetivo. Cada usuário tem o seu... De palavra... novo, cada usuário tem o seu hábito, etc. Tem gente que consome maconha todo dia e, portanto, você tem que pensar não só no consumo diário daquela pessoa, como que ela vai fazer uma ação de estoque. A gente fez esse trabalho de levantamento para pensar uma proposta justamente, como a Flávia falou, desses critérios aí, de como seria, por exemplo, se o Ministério da Justiça, Anvisa, alguém decidisse colocar uma tabela na mesa falando daqui para baixo, todo mundo é considerado usuário, daqui para cima a gente leva e vê de acordo com as outras provas. Mas vocês no Igarapé fizeram isso, nós uma fizemos tabelinha. uma tabela com 3 cenários. E ela foi tomando em consideração mais ou menos diferentes referências aí internacionais, tanto de estoque de mais ou menos uns 10 dias até um estoque de um mês. Então ela ia de 25 gramas de maconha, se eu não me engano, a 200, não é? Ou 100? 100 gramas, que era o cenário mais certo a isso. Até 100 gramas de cenário mais próximo ao da Espanha. E daí fica um dado super interessante. Se a gente adotasse os critérios espanhóis, muita gente que hoje está presa, cerca de mais de 70% por aí, dependendo do estado onde você aplica esse modelinho, seria considerado usuário. Gente. 70% das pessoas presas. Orlando, qual é a sua posição? Eu sou secretário-geral de uma associação chamada LIP, Agentes da Lei contra a Proibição, LIP Brasil. E nós defendemos a legalização da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas. Você não pega leve, né? Você Não, vai... nós já chegamos com o pé na porta porque nós entendemos que o proibicionismo é o grande problema, não as drogas. A proibição é o problema. Porque a violência, que nós sempre colocamos em pauta quando o assunto é droga, ela não é resultado do consumo das drogas. Ela é resultado da proibição das drogas. Então, os efeitos da proibição são muito mais graves e nocivos do que os efeitos das drogas. Por exemplo, crianças morrem por conta da proibição das drogas e não pelo uso de drogas. Pessoas que nunca usaram drogas estão morrendo no meio de uma rua. E a gente tem essa experiência histórica, que foi a lei seca nos Estados Unidos. Não é pela ilegalidade da droga, pela... Ilegalidade é proibição. Entendeu? É pela proibição, pela ilegalidade. Pela situação Sim, de você a ilegalidade é a proibição. Essa proibição, primeiro porque ela é feita de uma forma arbitrária. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu sei que a principal... que as drogas lícitas, elas matam mais que as ilícitas. É só nesse sentido. Então, mas se elas fossem ilícitas, elas matariam mais, porque elas matariam não só pelos seus efeitos, como pelos efeitos da proibição. Você agrega, a proibição agrega um aumento de toda a violência e de toda a letalidade que uma droga pode produzir. Agora, nós temos que entender que o que nós conversamos, muitas das vezes, nós não estamos falando de droga, nós estamos falando de quem usa as drogas. Porque, por exemplo, o Viagra mata. Viagra mata, você sabia? Eu acho que o álcool mata mais do que o Viagra. Álcool também mata, mas eu estou falando que o Viagra mata porque é uma droga que eventualmente aparece. O cigarro mata 10 vezes mais do que a maconha. E quem em sã consciência vai achar que proibindo o álcool e o cigarro nós vamos reduzir os efeitos negativos do consumo do álcool e do tabaco? Nós só vamos expandir esses efeitos através da proibição. Então, a racionalidade significa o seguinte, olha, pessoas usam drogas e vão buscar essas drogas no mercado. Se nós proibirmos, esse mercado vai ser ilícito e vai haver uma violência que vai ser resultado dessa proibição. Então, hoje você tem no Rio de Janeiro, por exemplo, no nosso cenário, grupos armados disputando o território da venda dessas drogas proibidas. Não tem ninguém com fuzil na mão tomando conta de choperia. Não tem ninguém com fuzil na mão tomando conta de farmácia. Não tem ninguém com fuzil na mão tomando conta de vinícola. Cocaína e crack também. Sim, porque olha só, aí também temos que tomar cuidado. Nós estamos falando do efeito, do princípio ativo das substâncias. Então, por exemplo, o álcool ele não chega no mercado de qualquer forma. Você conhece o absinto, que era uma droga, um álcool antigo? Está proibido. O absinto ele não pode estar no mercado, porque quando você regulamenta uma droga, você diz, e o Estado vai contra isso, como que essa droga vai chegar no mercado. Quando você regulamentar a cocaína, que é o princípio ativo, pode ser que o crack, na forma do crack, esteja fora. Mas eles vão continuar vendendo crack, mas você vai enfraquecer esse mercado de uma tal forma que ele desaparece. Por exemplo, na época da lei seca nos Estados Unidos, havia no mercado ilícito um álcool que deixava as pessoas cegas.
porque não separava o etanol na hora da produção artesanal desse álcool. É inimaginável, dentro do contexto do álcool regulamentado, que surja, mesmo no mercado ilícito, um álcool que deixa uma pessoa cega. Então, um outro efeito negativo da proibição é que chega no mercado drogas sem controle nenhum e muito mais letais, muito mais perigosas do que elas chegariam no mercado ilícito. Então, nós estamos falando de redução de danos, né, de controle, racionalidade, coisas que são muito mais importantes para a gente colocar em pauta do que discursos morais de pânico, de medo, e que muitas das acho que vezes... essa mesa não tem esse discurso do pânico do medo. Não, estou Mas falando do eu interno vou do fazer um debate social. Eu também Mas eu vou tenho fazer um aqui advogadinho do pouquinho- diabo aqui para Eu vou fazer. falar assim, por exemplo, muita gente que está assistindo a gente agora, Orlando, pode estar pensando assim, poxa, ele fala isso porque ele não tem uma pessoa viciada em drogas na família. Ah, porque eu sofro demais com o meu filho. Ah, porque ele é muito agressivo. Ou porque eu tenho a violência Então, é na só porta perguntar de para essa casa. pessoa, esse parente que usa as drogas e está com esse problema, ele está com esse problema com as drogas proibidas ou legais? Proibidas. Bom, então a proibição não resolve esse problema que você está trazendo. Ou seja, esse problema permanece com as drogas legais ou proibidas. O que nós estamos discutindo é acabar com outro problema. Um problema Na verdade, muito essa mais pessoa que grave. tem um problema, do que ela isso. pode ter mais um problema, que é a criminalização ao invés de Exatamente, conhecimento do porque tratamento essa de pessoa saúde. que está com o problema das drogas, se ela for hoje, né, buscar por conta do problema dela essa droga no mercado ilícito, vai se deparar com um mercado violentíssimo, vai arriscar a sua vida, que ela pode morrer mesmo antes de ter acesso à droga. Tudo bem. Agora, eu Deixa queria- passar. Você quer fazer... Eu queria não adicionar Tá, uma vai. preocupação na direção da oferta, né? A gente está falando muito do consumo, então isso dá um certo conforto, né? Seja por descriminalizar, seja por liberar o que é o seu discurso, mas do lado da oferta, porque a gente sabe que, por exemplo, existe mercado de contrabando de cigarro, que não é cigarro, que é pelo Muito de bom, rato, pergunta boa. palha, etc. E a gente tem um estoque de mão de obra fortemente armada que estaria desalojado do seu, digamos, negócio principal, Então, num cenário duas de Posso então Não, só- passar como a é que palavra para a faz? Virgínia? Claro. Porque é o Não, seguinte, só pra a gente responder está no dela, segundo... Não, porque isso é um segundo nível. A gente estava no Ok. consumo e na criminalização do usuário. Então, eu queria que a Virgínia falasse. Aí a gente passa Tá bom. para a oferta. para a oferta. Bem, você me deixou numa situação difícil, né? Não, senhora, estamos aqui Eu defendendo aqui, você que e a sou Kátia aqui única, fazendo o que puder. me parece que a princípio, contra. Deixa eu te dizer. Acho que A você tem, princípio- entre os telespectadores, muito mais do que isso. Obrigada. A princípio, o que eu acho é que isso que está acontecendo aqui é importante. Profissionais, especialistas, diferentes, lançando luz sobre um mesmo objeto. Isso enriquece o discurso, né? O debate, o discurso. A outra coisa que eu penso é que esse debate ele não pode ficar restrito a especialistas, usuários e familiares. Ele tem que se estender à sociedade. Sabe por quê? Porque uma pessoa, quando ela consome droga, ela não consome droga sozinha. E os efeitos do consumo, né, não causam prejuízo só a ela, causam prejuízo à família, a toda uma sociedade. Quando o Orlando estava falando, né, e eu estava pensando, quando nós pensamos na palavra droga, né, ela tem dois significados. Um, para a sociedade. Eu digo assim, nossa, esse papel aqui está uma droga. Nossa, essa comida está uma droga. No senso comum, droga é alguma coisa ruim. Na medicina, droga é sinônimo de medicamento, né? Então, é uma palavra que já traz em si, né, duas facetas. E quando nós falamos da descriminalização das drogas, me preocupa. Me preocupa por alguns motivos. Por exemplo, a maconha. A maconha é tida como, uma droga que não faz mal ou faz menos mal que o cigarro, que o álcool. Há essa crença, né? No que há a crença de que a maconha faz menos mal do que o cigarro ou do que o uso da bebida alcoólica, isso, por um lado, induz as pessoas, né, a fumar maconha, algumas pessoas. Por outro lado, deixa numa zona de conforto as pessoas que utilizam a droga. Como o nome diz, o que é droga? É qualquer substância capaz de alterar o funcionamento de um organismo vivo, seja na forma fisiológica ou comportamental. A maconha, o álcool,
o cigarro talvez não, mas a cocaína, são drogas psicotrópicas. O que são drogas psicotrópicas? São drogas que agem no sistema nervoso central. Isso é uma questão para a gente, que eu acho que é aí que tem que ficar Então o você é a foco. favor da proibição do álcool? Não, eu vou chegar lá. Ah, tá bom. Não? Por curiosidade. Não, eu vou chegar lá. Então, o que acontece? A minha preocupação da descriminalização é justo essa. O Brasil, Orlando, não tem uma política pública, né, para cuidar das pessoas que usam álcool. O Brasil não tem, né? A droga mais consumida no mundo é o álcool. Uma pessoa dependente, seja de álcool, cocaína, crack, ela tem duas saídas. Ou ela vai para uma rede particular, em que todo o tratamento é muito caro, né? Eu acho que todos aqui nós sabemos, ou ela vai para o SUS. E tem No uma SUS, terceira saída, que é exatamente o que está acontecendo aqui. E por isso a gente fez essa mesa, porque ela vai presa. E aí é isso, quer dizer, quando o Não, ser Roberto, presa não é a saída. Não é uma saída, mas é o que acaba acontecendo. Quando o Luiz Roberto Barroso fez aquele discurso, o que estava acontecendo, né, Virgínia? Estava acontecendo aquele escândalo, todas as prisões do norte do país, norte e nordeste, e todo mundo vendo, vai chegar aqui já, e está chegando. Quer dizer, é a ideia de que está se penalizando, está se jogando para o lado da segurança uma coisa que é de saúde. Aí Mas eu sim, vou dar não uma é? ajudinha, eu acho que é Virgínia. Tá. Na verdade, traduzindo, acho um pouquinho o que a Virgínia está querendo dizer, é o seguinte, quer dizer, vamos dizer que o Zacconi está certíssimo, é isso mesmo, né? Nós temos que eliminar essa parte da empresa. Enfim, tudo que está sendo falado aqui, todos deram sua contribuição. O que ela coloca é o seguinte, nós teremos lugar para receber todas essas pessoas que, a princípio, estarão colocadas num cenário de... primeiro- Vamos descriminalizar? Primeiro equívoco. Nós temos Da como saúde. Mas tem colocar... um equívoco nessa questão. Que essa questão parte da premissa que legalizado vai haver um boom do consumo de drogas. Isso A não Cândido significa. Mendes, a Universidade Cândido Mendes, até através da professora Julita Lengruber, fez uma pesquisa importantíssima, recente, deve ter uns 2, 3 anos. Foram às ruas entrevistar as pessoas para saber se essas pessoas, se alguma das drogas que hoje são proibidas fossem legalizadas. Podemos fazer essa pesquisa aqui. Você vai fumar maconha se a maconha for legalizada? Uma pergunta interessante. E a grande maioria, mais de 98%, respondeu que não. Porque a decisão das pessoas sobre usar uma droga, não. Quantas drogas tem no mercado? Tem Rivotril, Lexotan, Ritalina. Eu não uso nenhuma delas. E está tudo aí no mercado. Cara, você não sabe como é bom. É o que vai dizer o usuário da maconha, é o que vai dizer o Rivotril usuário da paraíso. cocaína. O usuário da maconha e da cocaína também vai dizer que é muito bom. E por quê? Porque droga, a gente sempre acha, e aí eu acho que vou discordar um pouco do conceito de droga que foi colocado, droga é sempre o que o outro usa, nunca o que a gente usa. O que a gente usa não é droga, é remédio, é comida, né? E aí a gente vai bons criando, vinhos. construindo, isso é Bons importante. vinhos, né? O discurso das drogas é uma construção. As drogas que hoje são proibidas não foram proibidas porque elas são mais lesivas. Não existe uma pesquisa séria no mundo que diga que a maconha é uma droga mais lesiva do que todas essas que nós estamos falando aí, que estão álcool, né, Rivotril. Não tem essa pesquisa. Existem estudos sérios que mostram que existem interesses políticos, muitas das vezes geopolíticos. Sabe quantas substâncias são proibidas no mundo, psicoativas? 170 e poucas. Toda a repressão recai sobre 3 plantas: coca, maconha e papoula. Não existe uma repressão internacional, uma ação militar para atacar, por exemplo, as drogas sintéticas. Por quê? Porque as drogas sintéticas são produzidas na Europa e nos Estados Unidos, mesmo as proibidas, né? Lá que estão os laboratórios, né, do êxtase. E não existe nenhum, você não Então, vai ver o no que você está dizendo noticiário que isso uma cai mega operação porque- militar contra o êxtase, mas vai ver contra a maconha, contra a cocaína e contra a papoula. Porque na Por quê? América Latina. Peraí. Porque são E Ásia. produzidas em espaços onde há interesses políticos de intervenção militar Ele estrangeira. introduziu um novo dado que confundiu um Tem que pouco o discutir debate. isso, porque senão a Mas gente só- naturaliza a ideia de que estamos falando de drogas que per si Não é são uma escolha perigosas, a científica, maconha, não a existe um cocaína. internacional. Essas drogas, inclusive, já foram vendidas livremente no Brasil. Elas só passam a ser um problema quando são proibidas. A cocaína vendia na farmácia, a maconha é usada livremente. Nós temos que saber do histórico da proibição das drogas, senão a gente entra num debate naturalizando a ideia de que essas plantas per si são nocivas, que elas sempre foram proibidas. Isso é uma decisão política. O que nós estamos discutindo em relação à legalização é uma decisão política, como foi a decisão política de proibi-las. Eu Foi uma preciso decisão de política. ajuda dos Só para universitários. voltar num ponto interessante, Tá. talvez adicionar a esse debate,
realmente a gente olha para as drogas e tem uma real preocupação quanto à saúde, e aí insistindo no lado do consumo para chegar ainda na oferta. Ainda não chegamos na Mas oferta. o que a gente olha e o que a gente vê hoje em dia é que essa política atual aí de proibição, ela inibe as ações que dão certo na prevenção ao consumo de drogas, na prevenção ao abuso de drogas. E elas confundem o que é o uso do que o abuso. Existe uma coisa chamada uso de drogas e que é que nem o uso do álcool. Nem toda pessoa que consome álcool é alcoólatra. Nem toda pessoa que consome tem problemas. Então, nem toda pessoa que consome qualquer Maconha substância tem. vai ter um problema. A maconha, ela gira em torno de 10% dos E desculpa, Ana usuários. Paula, a gente tem que dar uma informação importante. A única droga que teve redução de consumo no Brasil, uma droga legal, Foi tabaco, que o né? tabaco. Por quê? Só existe uma coisa que faz redução de consumo de drogas: política pública. Exato. Política pública Exato. séria é o seguinte: primeiro, proibição de propaganda da droga. Fizeram isso com cigarro. Né? Aqui no Brasil, infelizmente, com álcool não se faz. A propaganda da cerveja corre solta 4 horas da tarde na televisão, 8 horas da manhã. Não, e se botar no Congresso Nacional no Brasil, e já passou projeto de lei para restringir o horário da propaganda da Ela cerveja, tá sendo não tentada aos passa. pouquinhos, Então é né? disso que nós estamos falando. Quando o E ela Mujica tem muita legalizou a força. maconha... E daí quando você vê, assim, olhando o que é a prevenção ao consumo de drogas, hoje em dia na escola, ela é uma desinformação. Você não chega pro adolescente, pro jovem que ele tem amigos que já fumaram maconha, tem amigo, ele convive com É na escola que se sabe? fuma, que eu saiba. Exato, É na exato, escola que se exato. fuma. E Começa daí quando aí. chega alguém e fala pra ele que maconha não pode fumar, que derrete o cérebro, ele vai virar e falar assim, mas fulano aqui, o cérebro dele não tô vendo escorrer pela orelha. Na verdade, é Meu um professor. tabu, né, Ana, para se Exato. falar sobre isso. Deixa eu só ir para o intervalo, a Lógico. gente volta, porque de qualquer jeito, qual é a pergunta mesmo? Se você é contra ou a favor da legalização das drogas e por quê? Isso. Por favor, continuem respondendo. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já. O Sem Censura é um programa da TV Brasil.